Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Cláudia, você está aqui no meu canal, Cláudia Isadora Fernandes. Aqui nós falamos sobre o Espiritismo. E hoje eu vou falar um tema muito polêmico, mas que nós precisamos falar, porque é impressionante o número de pessoas que vão por esse caminho. E infelizmente tem um espíritas dentro, né? Não quer dizer que a pessoa seja espírita que não faça parte desse grupo, né? Que vai por esse lado de usar essas substâncias ilícitas, né, que fazem muito mal para o organismo, para o cérebro, né, e também prejudica o perispírito. E é óbvio que vai atrair espírito obsessor, né? Acho que é onde eles mais brilham é quando a pessoa tem um vício. Mas eles só virão quando a pessoa tem a propensão para isso. Eles vão influenciar se a pessoa já tem uma inclinação a aceitar, se a pessoa tem horror, não vão conseguir influenciar. Porque eles querem facilidades também, né? Porque provavelmente é um espírito que já está viciado, que foi viciado lá para o outro lado, ele quer pessoas iguais. E são espíritos de baixo calão, de baixa vibração, são espíritos muito pesados, muito densos, é difícil de lidar com eles. Muitos ainda não aceitam, né? E eles são bem assim, são bem assim, terra, é difícil. E assim, eu coloquei a capa, né, de um médico, né, sendo obsediado. E porque eu tive alguns meses atrás, né, contato com um rapaz muito bem apessoado, bonitão, assim, jovem, viril. E eu não sei porque eu me aproximava dele e eu sentia um enjoo, sabe? Uma coisa assim, sei lá, meio que uma tontura, é uma coisa pesada, eu tinha vontade de sair correndo. Foram 2 vezes que isso me aconteceu. Aí eu fiquei pensando, o que será que pode ser, né? E aí me veio a intuição, né, que o rapaz usava substâncias. Eu vou chamar de branquinha, porque não posso falar a palavra, tá? Mas, infelizmente, veio essa intuição, não tem como comprovar, e o cara também não vai falar, óbvio, né? Mas, assim, não tem cara. E aí, eu estava lendo as pesquisas, né, e diz que a classe A, que tem o topo lá, né, os mais ricos, os brancos e os homens são os que mais consomem as substâncias ilícitas, né? E aqui na elite paulistana tem muito disso. E daí eu estava lendo, né, que os que eles mais consomem é uma branquinha que eles chamam, como é que é? Escama de peixe, que é uma coisa mais purificada. Diz que é caríssima e usam outras coisas lá, misturam, né? Parece que a pessoa tem que ter dinheiro para ser o usuário disso daí. E daí eu estava lendo várias pesquisas, né? E assim, muitos estudantes de medicina, para aguentar a pressão, se utilizam de não só disso da branquinha, mas de outras coisas, né? E aí é difícil das pesquisas eles avaliarem, porque a pessoa fica com vergonha, fica com medo, né, de ser expulso, né, alguma coisa, e aí não vai falar a verdade. Mas a gente sabe, né, que a classe que vai consumir isso daí é que tem dinheiro, e uma das classes que mais tem dinheiro é a dos médicos, né? Não só ela, né, mas eu peguei esse exemplo porque aconteceu comigo, né, com esse rapaz. E o rapaz muito bem apessoado, assim. É triste, né, porque o cara é inteligente, tem uma baita profissão, é talentoso, mas tá botando tudo em risco por causa desse vício aí, e assim, e risco a vida de outras pessoas, né? Porque imagina um cirurgião vai perdendo a acuidade, né? Se utilizar esse negócio aí por muito tempo, vai danificando o cérebro, e aí imagina, pode dar um erro médico e a pessoa, né, vai perder a licença, prejudica o paciente. É muito triste. Eu acho que o médico, principalmente o cirurgião, não deveria usar nunca isso daí. Eu acho que o SUS deveria, o governo
deveria fazer campanhas massivas para que o profissional de saúde tenha saúde mental e não se utilize dessa substância, porque assim, causa muito prejuízo não só para ele, para outras pessoas, né? Assim, eu fico alarmado com um negócio desse. É por isso que eu senti a necessidade de falar sobre esse tema aqui no meu canal. A gente vai dar um enfoque mais pelo lado do espiritismo, mas também nós vamos falar alguns dados aqui para vocês. Então, eu vou colocar o apelido de aí, Branquinha, tá? Porque eu não posso falar a palavra. Internações por dependência. Ai, está muito pequeno. Então, vamos lá. Internações por dependência de Branquinha crescem 20% e custam mais de 41 milhões ao SUS em 5 anos. Porque tem que ficar um longo período, né? Porque tem que tirar a dependência física, né? A psicológica. Assim, não é de uma hora para outra. O número de internações revela apenas a parcela mais grave dos casos que chegam ao sistema de saúde. São aquelas pessoas que assim, já estão no fundo do poço. A dependência de Branquinha é uma condição crônica e frequentemente associada a recaídas, exigindo acompanhamento contínuo em uma rede assistencial estruturada. A pessoa ela pode internar uma vez, aí ficar bem por um tempo, depois ela tem uma recaída. É uma situação muito triste, né? Assim, e as pessoas sabem que é triste, que é pesado, e entram numa furada dessa, né? Gente, vamos fazer terapia sem estar sentindo mal. Vamos ter costume de fazer yoga, de andar no meio do mato, procurar autoconhecimento, procurar ajuda, né? Antes de entrar num negócio desse. Quem afirma é o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, diretor-presidente da SPDM. Outro dado que chama atenção é o tempo médio de permanência hospitalar, de 28 dias, né, quase um mês. Parece que custa mais ou menos R$2.000, R$2.300 por pessoa. E ainda está barato, né? E refletindo a complexidade clínica desses pacientes e a necessidade de acompanhamento multiprofissional durante o tratamento. Que daí é médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, né, e outros lá, né, para dar conta. É bem complexo. E aqui nós vamos falar da parte espiritual também, né? Aqui ficou bem fraquinho. É porque muda a configuração e daí ele altera por conta dele. As internações são apenas um dos componentes do impacto gerado pela dependência química. Os dados reforçam a necessidade de fortalecer políticas de prevenção, fazer campanhas massivas para a população, para prevenção, para não entrar numa furada dessa, numa canoa furada, né? E prejudicar a sua reencarnação toda, né? E assim, e causa danos a quem convive com a pessoa também, né? Ampliar o acesso ao tratamento especializado, né, para quem entrou, e consolidar uma rede de cuidados capaz de acompanhar esses pacientes de forma contínua, destaca a Laranjeira. Além dos impactos clínicos, a dependência de Branquinha está associada à perda de vínculos familiares, né? Porque é difícil a pessoa aguentar o outro, estar viciado naquilo, né? É muito pesado, né? Nossa, dificuldade de inserção no mercado de trabalho, vulnerabilidade social, né? A pessoa vai, muitos vão para a rua, né? Vai ser moradores de rua. E aumento do risco de morbidade e mortalidade. Né? A overdose tá aí, né? Então, são vários fatores. E aí nós vamos falar aqui, né, sobre a visão espírita, né? Assim, quando a pessoa já tá mal, óbvio que nós vamos atrair espíritos na mesma condição que nós, né? Na mesma energia que nós. Ou às vezes não, às vezes é uma antipatia que o cara tá te perseguindo, né? E assim, para a gente não ser vítima desses espíritos obsessores, nós temos que trabalhar muito internamente, né? E às vezes nós temos uma obsessão, que Deus permite essa obsessão, para nós evoluirmos, para a gente ir atrás do conhecimento, ir atrás de terapia, para progredir.
né? Às vezes é para o aprendizado nosso e do espírito, que a gente precisa passar por aquilo. Então, pela visão espírita, o que é uma obsessão? É o domínio que alguns espíritos imperfeitos, ignorantes, né, logram adquirir sobre certas pessoas, aproveitando-se de suas fraquezas morais, né, de algumas questões que a pessoa ainda não evoluiu, né, está no caminho da perfeição, e aí eles ficam em volta da pessoa, incentivando, né, e se a pessoa já tem essa tendência, aí ela acaba captando, dando um link com esse espírito obsessor. Lei de sintonia, né? Baseia-se na atração fluídica e na semelhança de pensamentos, hábitos ou imperfeições morais compartilhadas aí. E, né, esses são os espíritos que têm mais força em cima da gente, aqueles que a gente compactua com as ideias dele. Então, eles vão dominando aos poucos, vão colocando ideias na sua cabeça. Se você tem uma autoestima baixa, então ele vai se colocar em cima disso, se aproveitar disso e vai te manipular. E se você tem essa fraqueza, né, não se ama tanto, você acaba indo por esse caminho e dando ouvidos a esse espírito obsessor. E são os 3 graus de Kardec, né, classificados em obsessão simples, é aquela que o espírito pode influenciar por algumas vezes, mas não todo o tempo. Tem a fascinação, que é o espírito que ele domina a maior parte das vezes, e a subjugação, que a pessoa ela não sente vontade, seria a possessão, né? E conforme está detalhado no livro dos médiuns. Então, assim, é mais grave, é a mais difícil, mas a fascinação, ela é mais facilmente, acontece mais facilmente quando a pessoa tem uma vontade fraca. E isso quando a pessoa está viciada em algo, né, acontece demais, porque a pessoa ela não tem força. E aí ela vai por esse caminho, sabe-se lá qual motivo, né? Às vezes ela está estressada pelo trabalho, ela não aprendeu a lidar com as emoções dela, né? E ela quer um refúgio, ela quer não pensar nos problemas, então ela vai por esse lado aí, achando que vai dar um alívio. E só que não, ela vai trair um problema muito mais pesado para a vida dela, né? Situações bem tristes e difíceis quando ela entra por um caminho desse, né? Que é a utilização das drogas. E porque aí vai, dependendo, né, da quantidade que ela usa, né, vai danificando o corpo físico e o corpo perispiritual. E aí, para se recuperar de tudo isso, né, assim, vai muitos anos, a pessoa, a gente não tem que colocar culpa em cima da pessoa, né, é uma doença e ela precisa ser tratada e há tratamento para isso, ela tem que sentir a vontade de ser curada, né. E assim, ela tem que ter muita fé para superar, né? E primeiro tem que ir pelas questões físicas, depois as psicológicas, né? E depois as espirituais. E isso a gente explica aqui. As principais consequências da obsessão. Aí acontece a perturbação mental, emocional, indução a quadros de profunda angústia, né? Porque daí vai vindo os espíritos bem pesadão. Aí a pessoa vai absorvendo daquilo, né? Todas aquelas ideias, formas, pensamentos. E aí vai se afundando, aí vai trazendo mais problemas psicológicos, porque ela não colocou um freio, ela não se deu conta, né, do que o espírito está ali, né? Depressão, desespero e variações súbitas de humor sem causa física aparentes, né? Aí não seria uma bipolaridade, seria a influência do espírito, nesse caso, que nós estamos falando aqui. A pessoa nunca teve um problema assim, de variação de humor, aí de repente acontece, né? E daí pode ser um caso de obsessão.
perda da autonomia progressiva. Em graus avançados, a subjugação, a pessoa perde o controle sobre suas decisões, agindo contra seus próprios princípios. Aí é que entra a influência dos espíritos obsessores no caso do vício. É aí que eles brilham, né? E eles querem o domínio da pessoa, que ela fica uma escrava para satisfazê-lo, né? Porque daí ele vai ter a energia vital da pessoa, e a pessoa vai enfraquecendo cada vez mais. E para dominar, para fazer o que ele quer, né? O traficante, ele quer pessoas que obedeçam a ele, né? Que seja um manipulador. Ele é um manipulador, né? Então ele vai procurar pessoas para fazer o que ele quer, né? Seja, por exemplo, ele está no morro, ele vai na pessoa que está mais vulnerável, que está precisando de dinheiro, é pobre, muito pobre, e aí ele vai lá e oferece o dinheirinho, e aí a pessoa não consegue dizer não porque ela precisa pagar as contas, aí esse traficante vai manipulando a pessoa para ela continuar ali fazendo o que ele quer, que é vendendo as drogas para ele, né? Sendo um aviãozinho, por exemplo, ele se aproveita da vulnerabilidade do outro. E o obsessor subjugador, ele é assim, ele vai aproveitar da vulnerabilidade da pessoa. Se ela está passando por um problema muito triste, por uma depressão, por um luto, pode não ser, né, o vício, mas é que aqui esse vídeo é sobre vício, né? Vai ser um luto, e aí ele vai se aproveitar da pessoa que ela está muito fragilizada. Então ele vai ficar focando nos problemas dela, para a pessoa ir perdendo a vontade, para a pessoa ir se deprimindo, porque cada vez que a pessoa se deprime, ela fica mais fraca e fica mais à mercê do que esse espírito está falando para ela. E é mais ou menos como um traficante, né? O traficante, ele mente, ele para conseguir o que ele quer, e ele tem que ser sedutor para convencer a pessoa, né, a trabalhar para ele ou para usar, né? E é mesmo um modo superante do espírito obsessor subjugador. Tem que ser assim para a pessoa conseguir. E ele consegue na pessoa que ela não está bem, que ela não se ama, por exemplo, e deixa os outros tomarem conta. A pessoa que não coloca um freio. Então imagina, aquele que está viciado não consegue colocar um freio em si mesmo, na sua vontade. Aí fica à mercê desses espíritos, né? E eles não se dão conta que eles estão atraindo esse tipo de situação lá no futuro para eles, né? Eles estão se amarrando numa situação prejudicial para eles mesmos, né? Porque tudo que nós fazemos para o outro, a gente faz para nós mesmos. Então, no futuro, ele vai atrair situações muito tristes, muito difíceis para ele. E aí ele continua nessa situação, né, de subjugar o outro, porque quer satisfazer os seus próprios prazeres, quer levar a pessoa à ruína. E aí, como uma bola de ferro, isso fica grudado no perispírito dele. E aí ele vai ter uma reencarnação muito difícil. Às vezes, uma reencarnação que a pessoa nasce com vários problemas, assim. E aí ele não vai saber por quê, né? A pessoa que planta, obrigatoriamente ela vai colher. Então a gente tem que plantar o bem para colher o bem, né? Cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa saúde, que daí nos fortalecendo, tendo fé em Deus, né, principalmente, nós não somos vítimas. Se formos vítimas, não vai ser por muito tempo, e porque nós estamos num planeta de provas e expiações, então determinadas situações teremos que passar para, né, como eu falei, para nos fortalecer, mas essas situações vêm para nós evoluirmos, então nós temos que viver, que enfrentar e procurar nos melhorarmos sempre. Danos orgânicos e sociais, bombardeio de fluidos deletérios
pode enfraquecer o corpo físico, psicossomatização, e afastar a vítima de laços familiares e profissionais. É mais ou menos o que acontece com o viciado, né? E aí, a pessoa que está por essa situação de vício no branquinho ou em qualquer outro, né? Onde buscar ajuda gratuita aqui no Brasil existe o CAPS AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o álcool e drogas, é o principal serviço público de saúde mental do SUS. Eles são centros especializados no tratamento para pessoas dependentes químicos. Ele oferece atendimento gratuito com equipes multiprofissionais, médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, sem necessidade de encaminhamento prévio. A pessoa vai lá e fala, né, o que está precisando de ajuda, e aí vai obter essa ajuda. Unidades básicas de saúde, né, passar por um clínico geral, podem fazer o primeiro acolhimento, depois ele vai ser encaminhado, né? Exame de saúde geral e encaminhamento para os centros especializados, o CAPS AD. Hospitais gerais e hubs de cuidados, né? E centros de cuidados, indicados para casos de crise aguda, overdose, ou quando há necessidade de internação breve para desintoxicação física, né? Quando a pessoa está, assim, bastante debilitada, né? Então, o espiritismo, nós falamos que é importante lidar com a parte espiritual, sim, mas nós temos que ir pela ciência médica. Desculpa. O espiritismo deixa claro que as práticas espirituais não substituem o tratamento médico, psiquiátrico ou psicológico. Eu vou reafirmar. As práticas espirituais não substituem o tratamento médico, psiquiátrico ou psicológico. A desintoxicação física e o acompanhamento terapêutico, como o CAPS AD, são indispensáveis. A pessoa dificilmente vai conseguir sozinha. Ela precisa procurar atendimento médico, pois o corpo físico também precisa de cuidados materiais, ele precisa vencer o vício no corpo físico, e para ir tratando as outras questões. Primeiro precisa estabilizar a parte física, e hoje há tratamentos bastante evoluídos, né, em relação ao passado, que a pessoa tem bastante sucesso, sim. E aí é que eu indiquei alguns livros do Chico Xavier que tratam sobre o tema, que são o livro Lições de Sabedoria, o Consolador, Missionários da Luz, né, que fala da influência espiritual deletéria, né, num caso de difícil obsessão, que diz de um cara que estava viciado no álcool, né, naquela época não tinha branquinha, né, eu acho. E daí eles falam bastante a respeito nesses livros, né? Também ajudam. E aí tem os livros, né, dos médicos também, né? Eu acabei não procurando a respeito só do aqui do Chico Xavier. Deixa eu ver que tem mais uma coisa, não. Então, é isso que eu queria falar a respeito, né? Então, os espíritos, sim, podem influenciar, mas a pessoa ela já tem que ter a vontade para usar a branquinha. Não é assim de uma hora para outra, né? Vai criando a vontade, ele vai influenciando aqui, né? E vai falando, vamos lá, não vai dar nada. Vai, isso é besteira, deixa de ser careta, vamos lá, sabe? Ele vai incentivando. Você é muito fraca. Ah, o que tem? Você tem que se enturmar. Você tem que ser mais cool, mais fashion, né? Fulano usa você também, qual é o problema? Você vai te dar mais vigor, sabe? Essas situações, eles vão influenciando, aí a pessoa vai captando, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais extrovertido, então eu vou usar, né? E aí eu vou ficar bem por esse tempo. E a pessoa vai afundando cada vez mais,
né? O padrão vibratório dela vai baixando, e para depois aumentar esse padrão vibratório é um calvário, né, gente? Mas há solução. Então, primeiro procurar ajuda médica, psicológica e espiritual, né, além da social também, né, e tudo, para enfrentar essa problemática, né, e ir para o caminho do bem. Nós viemos aqui para evoluirmos, nós viemos para superar nossas questões pessoais de outras reencarnações. Nós não viemos para nos afundar ainda mais. Nós estamos aqui para sermos felizes. E o caminho da felicidade passa muito longe das drogas, dos vícios, do álcool. O caminho da felicidade, né, passa pelo autoconhecimento, pela fé, pela autoestima, por acreditar que o futuro vai ser bem melhor. E por outras questões que eu já falei aqui, né? É muito vasto o caminho para a felicidade. Mas de uma coisa nós temos certeza, que o caminho da felicidade não está no caminho das drogas. Né, gente? Não vamos entrar de maneira nenhuma, nem passe para sua cabeça de entrar nesse caminho, que é só uma furada, é uma canoa furada, e você vai perder muito tempo com isso, vai perder tempo de vida, tempo de reencarnação, que você poderia estar melhorando uma outra questão, que aí depois você vai ter que rever isso lá no futuro. Então, vamos procurar ajuda em primeiro lugar. Se nós estamos nessa situação, não se sinta culpado, isso é uma doença. E há tratamento bons e eficazes hoje. Tá? E existe o SUS aí para ajudar aqueles que precisam. É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Então, é isso hoje que eu queria falar a respeito. Se cuidem, orem, façam evangelho no lar. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.